Boa noite a todos. Eu preparei esse vídeo com o intuito de mostrar para vocês que mesmo havendo várias discussões sobre a segurança da urna eletrônica, algumas discussões ainda deveriam acontecer para que a gente abordasse a possibilidade de uma fraude institucional. O que seria uma fraude institucional? Seria uma fraude interna, uma fraude que provém da própria instituição, ou seja, um código-fonte malicioso, alguma alteração no programa proposital, né? E por que a gente preocupar sobre isso? Né? Por exemplo, a gente vê exemplos como na Venezuela, onde várias pessoas dizem não apoiar a atual gestão lá, e mesmo com as eleições, sempre quem ganha é o Maduro, né? Então fica aquela questão, como será que essas eleições são realizadas? Será que são fraudulentas? Será que existe como mudar o voto? Essa é a grande questão. Será que existe como mudar o voto, como registrar diferente? Porque a urna, no modo geral, ela é bastante segura. Ela passou por vários testes, inclusive testes de segurança rigorosos. A gente, quando estuda a estrutura dela, a gente vê que praticamente é impossível plugar alguma coisa e se não tiver a criptografia correta, ela se desliga. A criptografia da urna é tão potente que nem os computadores, supercomputadores como da USP, da Petrobras, ou até os supercomputadores chineses ou japoneses, nem que se todos estivessem sendo utilizados juntos, demoraria anos para quebrar uma criptografia. É exatamente o que vocês escutaram, anos para se quebrar a criptografia de 256 bits. Então é praticamente inviável fazer com que a urna seja violada de forma que a gente chama de uma forma através de uma invasão de um programa, ou seja por internet, porque ela não tem ligação com a internet, ou por rede, ela não tem ligação por rede. Então isso a torna bastante segura. E então a única fragilidade que eu vejo no momento é a questão da fraude interna, ou seja, do voto institucional, ou da corrupção institucional. E como é que seria isso? Vamos fazer um exemplo aqui. Vocês podem ver aqui através do meu mouse que eu deixei aqui algumas verificações. Porque assim, a urna tem que passar em todos os testes com a comunidade, se você levar isso numa associação de comunidade, nas escolas, tudo, então ela tem que passar em todos os testes, inclusive testes que seriam feitos pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, e ela tem que passar nesses testes, ou seja, ela tem que mostrar acurácia para ganhar confiabilidade. E como é que ela vai mostrar acurácia mesmo ela tendo um código malicioso? Então, eu como programador, eu desenvolvi um código em que para ele ser ativado é preciso ter vários elos de uma corrente. Por exemplo, se o cartucho de memória não tiver inserido, ele só por exemplo, criei 5 condições, 5 condicionais. Então precisaria, a primeira condicional seria o cartucho de memória estar inserido. Se o cartucho de memória estiver inserido, então a primeira condicional já se fechou para que a urna eletrônica ative o código malicioso. O outro seria, por exemplo, os dados do eleitor estarem conferidos, ou seja, estarem disponibilizados para que seja habilitado o voto, que é o que o presidente de mesa faz lá, habilita você lá no equipamento para habilitar seu voto. Então você foi habilitado, então mais uma informação para fechar o elo do código malicioso. Se o relatório da Zeresma foi emitido na época, no momento que foi ligado à urna, então se ela foi emitida, então também ela fecha mais um elo para o código malicioso atuar. Mas ele, se for testado em qualquer época, qualquer data, qualquer local diferente, não fecha os elos seguintes, porque aqui precisa estar na data oficial da eleição e em determinada hora para começar o código malicioso a atuar. Então, você pode testar à vontade, leva para vários lugares, tudo, vai sempre a urna eletrônica se mostrar nota 10, eficiência e perfeita. Mas no dia específico da eleição se fecha mais um elo da corrente e quando chega a determinada hora, que pode ser, por exemplo, às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, a urna, automaticamente o código malicioso já se ativa e a partir desse momento o código está acionado,
certo? Vamos deixar primeiro sem estar acionado para a gente ver que ele vai computar direitinho as informações. Então, tirei aqui um dos elos. Então, vou botar aqui como primeiro voto dessa sessão, que ela está zerada. A gente vê aqui, ó, foi zerado. Então, o primeiro voto seria para Ciro Gomes. Então, confirmar aqui, o voto veio para Ciro Gomes. Então, primeiro voto. Vamos supor o segundo voto para o ex-presidente Lula. Então, mais um voto aqui. Já 2 votos no total. E 2 votos, né, sendo computados sempre no modo geral. Então, vou botar aqui mais um voto agora, o presidente Bolsonaro, que aparece na tela. Você confirma e, nesse momento, o voto também foi contribuído, foi colocado para o Bolsonaro. Então, todos os votos, né, sejam para Soraya, mais uma vez para Ciro Ciro está com 2 votos. Vou botar um aqui para o Padquel, 14, né? E assim vão sendo computados os votos todos direitinho, sem fraude nenhuma. Vou botar mais um aqui para o Lula, certo? Agora 2 votos para o Lula. Vou botar um para Simone Tebet, número 15. E assim vai, tá? Somando todos os votos direitinho. Mas vamos imaginar agora que chegou às 9 horas da manhã e a hora que o código malicioso vai ser ativado. Então, 9 horas, código malicioso ativado. Então, agora a urna vai se comportar de forma diferente. A programação do código-fonte aqui dessa urna, ela vai fazer com que a possibilidade de até 50% dos votos destinados para determinado candidato, por exemplo aqui o candidato Bolsonaro, 50% dos votos dele haverá a chance de passar para Lula. Mas eu poderia ter feito um código de passar um pouco de cada um. Mas eu vou especificar os 2 mais importantes, ou seja, onde o voto do Bolsonaro haverá uma grande chance de passar para Lula. Como é que funciona isso? Na hora que o eleitor vai botar aqui 22, é como se ele jogasse, o código-fonte é como se ele jogasse um dado com 4 lados, onde haveria a possibilidade de dar 0, 1, 2 e 3. Então, se for o dado cair entre 2 e 3, de forma aleatória, o voto vai ser confirmado para Bolsonaro. Mas se o dado cair entre 0 e 1, então o voto seria desviado para o ex-presidente Lula, né? Então, vamos ver aqui, já que o código-fonte está acionado. Vou botar aqui um voto aqui para Lula, né? Lula, confirmado, 3 votos. Até agora não existe nenhum voto fraudado. Agora eu vou começar a botar voto para Bolsonaro. 22. Até agora, ó, não foi detectada a fraude, porque isso é randômico, né? Ele vai escolher. Agora o primeiro, ó. Primeiro voto fraudado. Então saiu aqui o vídeo do Bolsonaro direitinho, mas o voto não foi computado para o Bolsonaro, foi computado para o Lula. Então primeiro voto fraudado. Mais um voto para Bolsonaro. Dessa vez não foi computado fraude. Mais outro voto para Bolsonaro. Também não foi computado fraude. Mais outro voto para Bolsonaro. Agora mais uma fraude, ou seja, 2 votos já que o ex-presidente Lula teria sido beneficiado. E assim vou botar mais votos para ele. Mais um voto, ó, fraude sim, passou o terceiro voto. Sempre é de forma randômica, o software ele vai escolher. Ó, mais um voto, 4. Mais outro voto, 5. Então, ó, mais outro voto, 6. Então você vê, ó, só votei em Bolsonaro nesses últimos 5 votos. E você vê que Lula está na frente. Está com um voto na frente. Então, essa é a possibilidade da fraude institucional. Haver um código malicioso. E por que existe essa possibilidade? Porque o TSE não abre os códigos para a gente examinar. A gente não sabe como são esses códigos. Então, a gente não tem como saber se existe ou não. Eles estão criptografados. Então, precisa o TSE abrir esses códigos para a gente ver. E mesmo que ele abre e passe para a gente, quem garante que esse código seja o mesmo que ele passou para a gente, seja o mesmo que está na urna. Então, esse tipo de urna, ela pode ser programada para acionar em determinada hora, todas as urnas do Brasil, pode ser determinadas por setor, só no Nordeste, pode ser só no Sudeste, pode ser só na região, só em algumas cidades. Então, ou seja, vai depender de como você vai distribuir
essa urna, de como você vai gerar a sequência de elos de corrente para poder abrir o código malicioso. Você pode botar aqui um dos itens, ser, por exemplo, que cidade ela está, que seção, então, ou seja, ela poderia acionar o código malicioso com mais um item a ser verificado. E dessa forma, nunca que ninguém iria descobrir que houve fraude, porque toda vez que você vai emitir o boletim, você vai emitir dessa forma aqui e não tem como comprovar que o voto de uma pessoa que votou em Bolsonaro que foi para outro candidato, e que não tem como comprovar que isso aconteceu. Então, por mais que sejam feitos auditorias, como eles dizem, a auditoria só vai fazer a recontagem, confirmação que está num cartucho de memória para o outro, e vai estar sempre informando o mesmo resultado. Então, qual seria a resposta para que o voto fosse mais seguro? Para que o voto fosse mais seguro, eu precisaria ter uma impressora onde a gente tivesse um visor de vidro. Na hora que a gente fosse votar, e tivesse aqui número 22, confirma, e não teve fraude, ou seja, esse votozinho aqui, esse voto, ele seria conferido, e na hora que eu confirmasse, ele seria impresso e cairia numa urnazinha, certo? Não teria identificação da pessoa que vota, só do candidato que foi votado. Pode ser só pelo nome, pode ser o nome e uma fotozinha, o impressora laser imprime rapidamente, e esse papelzinho cairia dentro de uma urnazinha, ou não teria como quem estava votando ter como pegar esse papelzinho, porque ela estaria fechadinho dentro de um setor com um acrílico ou com uma telinha de vidro. Então, após a confirmação, ele cairia aqui no receptáculo, onde seria armazenado. Então aqui a gente viria que o total de votos aqui, 24 e 24 também, mas aqui iria dar diferente desses aqui, porque aqui tem os votos fraudados. Ó. Então, dessa forma, à medida que eu vou voltando no candidato e caindo aqui o voto, eu teria como confirmar que voto numa suspeita de fraude, quais são os votos que estão armazenados na pequena urna e quais são os votos que a urna registrou. Dessa forma, eu teria como ter certeza, 100% absoluta, de que a eleição foi realmente respeitada, de que a eleição realmente foi limpa, de que quem o eleitor escolheu realmente é aquela pessoa, e não teria possibilidade de haver fraude. Infelizmente, a grande mídia ela passou para as pessoas que esse voto impresso aqui seria um retrocesso. Seria uma forma de expor quem está votando, não teria nenhuma forma de expor, porque não vai ser impresso nenhum dado do eleitor, seria apenas para o eleitor confirmar e dessa forma ser armazenado lá no receptáculo. E também não seria um retrocesso em termos de processo de apuração, porque a apuração continuaria sendo pelos dados da urna. Apenas se acionaria como um instrumento de auditoria essas informações aqui do receptáculo. Se alguém suspeitasse, levantasse uma suspeição, poderia ser pego uma quantidade X de urna, uma amostra significativa, e fazer a comparação do que está registrado dentro desse receptáculo e do que foi que a urna registrou. Então, meus amigos, dessa forma, a eleição seria 100% honesta e seria 100% auditável, certo? Eu queria explicar isso para vocês, porque da forma que a gente tem ainda a urna eletrônica, embora ela seja bastante segura, ela não tem como fazer esse tipo de auditoria, esse tipo de comparação, para que a gente possa ter realmente garantia de estar realizando um processo democrático e honesto. Bom, eu espero que tenha sido bem claro. Qualquer coisa vocês voltam aí o vídeo, passam
a ver novamente, e eu peço um pouco de desculpa pelo prolongamento da minha explicação, mas eu acho que foi necessário para que a gente pudesse entender cada passo e entender que o voto impresso não é um retrocesso, é um instrumento importante de auditoria. Então assim a gente vai encerrando, mostrando para vocês que é super importante que a urna seja 100% segura em todos os aspectos para que a democracia sempre prevaleça. Boa noite a todos e muito obrigado.